E aí, beleza, tudo bem? Eu sou o Pedrinho e esse é meu primeiro caso comentado e eu quero falar contigo sobre o serial killer de Gilgo Beach. Por quê? Porque ele foi preso agora em julho, depois de mais de uma década. E não é nem que ele estava foragido, porque não se tinha nem o nome, nem a figura quem ele era até pouco tempo atrás. Rex Heuermann, ele foi preso, um homem de 59 anos, arquiteto, um típico americano, casado, pai de 2 filhos crescidos. Ele tinha um escritório de arquitetura em Manhattan, ele tinha uma casa perto da praia ali de Gilgo Beach, que fica em Long Island, que fica no estado de Nova York. Então ele está sendo acusado de ter matado pelo menos 3 mulheres e ele é o principal suspeito no caso de uma 4ª mulher, né? Por quê? Porque essa investigação está durando mais de 10 anos, né? Tudo começou lá em 2010, né? O caso em si começou em 2010, quando a polícia estava atrás do corpo de uma mulher chamada Shannon Gilbert, né? Que ela tinha desaparecido em maio de 2010 e eles estavam buscando essa mulher, né? E aí acabaram encontrando no final do ano o corpo de uma outra mulher, que é a Melissa Barthelemy. Então nem acharam a Shannon, acharam a Melissa. E depois que acharam a Melissa, encontraram uma Amber Costello e uma Megan Waterman. E depois acabaram encontrando outros corpos. O que aconteceu? Essas mulheres, não foi a Shannon só foi encontrada em 2011, mas a Melissa, a Amber, a Maureen e a Melissa, a Amber, a Megan, a Maureen, todas essas 4, elas compartilhavam de uma mesma estrutura física. Elas, pelas investigadores, elas eram consideradas petite, que é aquele termo que os americanos gostam de falar da mulher que é pequena, que é miúda, que é baixinha, né? Que ela não é aquela mulher alta, atlética, grande. Então ela é pequenininha, e a forma com que elas foram encontradas mortas chamou a atenção. Porque elas não foram só simplesmente, né, encontradas desfalecidas no mar, ou no matagal, ou numa areia. Elas foram encontradas mortas, amarradas e envelopadas em em tecido de estopa, camuflado. Isso chamou muita atenção. Por quê? Porque isso é uma marca de um sadismo, né? Tu tem ali uma ação de provavelmente um serial killer que estava solta, né? O serial killer gosta de ter a sua marca e ele tem normalmente um perfil. Não é sempre, mas ele costuma ter um perfil de pessoa, de vítima, e a forma com que ele vai executar aquele crime, como ele vai, né, marcar ali a sua presença até ele ser descoberto, ele vai deixar ali. Então começou uma caçada nesse serial killer. O Rex Heuermann, ele está sendo então indiciado pelas 3 mulheres, e todas elas, além de ter o mesmo corpo, ele só não está pela 4ª mulher porque não tem uma comprovação ainda genética da Maureen que fosse atrelar o Rex com a Maureen. Mas as outras 3, os investigadores conseguiram encontrar a genética ali que se precisava para fazer a ação, né, a acusação oficial. Sobre o caso, elas compartilhavam o mesmo perfil, elas eram escortes, né? Elas eram acompanhantes. Então, todas elas desapareceram, né, depois que elas fizeram contatos com telefones de clientes, aqueles telefones descartáveis, e depois que elas foram se encontrar com clientes. E aí, se é o mesmo cliente, né, ou se eram clientes parecidos, mas todas elas foram dadas como desaparecidas, seja por familiares ou por amigos, depois que elas foram prestar um serviço profissional. A última dessas 4, a última a ser desaparecido foi a Amber Costello. E aí, no caso da Amber, tem um ponto super crucial nessa história, que existe uma testemunha que viu o possível serial killer, que é o Rex Heuermann. Isso lá, né, quando ele foi encontrar ela, ele foi estacionar lá na frente da casa onde ela compartilhava com outras pessoas, com outras, provavelmente outras mulheres,
ele estacionou o carro lá na frente, na driveway da casa onde ela estava, porque ele foi pagar ela. E nisso, essa testemunha viu o carro que ele estava, que era um carro grande, que era uma SUV na frente e uma picape atrás, e acabou vendo a figura que ele era, mesmo naquela noite lá. Essa testemunha viu que era um homem alto, grande, corpulento, não era atlético, era um homem nos seus 40 e poucos anos, e ele usava um óculos daqueles dos anos 70, e ele estava lá para pagar ali, fazer a realização do trato com ela. E aí foi uma coisa muito estranha, porque naquele momento, como aconteceu uma ruptura ali, que apareceu um cara, um suposto, que era meio um golpe que eles iam fazer, pelo que eu entendi, que apareceu esse suposto namorado da Amber, saiu da casa, gritando, né, esbravejando. E aí nisso o Rex meio que, né, o que tá acontecendo aqui? Porque era um golpe para tentar roubar o cliente. Mas o Rex não se intimidou, ele foi embora, saiu correndo, mas ele não se intimidou por total, porque ele voltou a conversar com ela. Eu acho que ele ficou mais enfurecido de ter sido feito ali um esquema para tentar roubar ele, mas aí ele não foi lá de novo na casa, mas ele mandou essa Amber se encontrar com ele. E ela foi se encontrar depois num segundo encontro com ele, e aí foi que ela desapareceu. Então quando ela foi se encontrar a segunda vez com ele, ela desapareceu. E aí nunca mais ela foi vista, e aí uma testemunha disse que viu depois uma caminhonete passando pela casa, horas depois, na noite, passou uma caminhonete que provavelmente era a mesma, no sentido oposto, e aí foi só isso e bola pra frente, não tem mais o que falar. E aí todas essas tinham, então, essa característica de ter falado com o telefone e de ter sido vistas da última vez depois do contato com o cliente. Passado anos depois, né, a investigação ela não foi muito pra frente, ela não evoluiu porque não teve suporte genético da época e não teve muitas informações da lei. Ela ficou uma investigação boiando. Até que uma nova força-tarefa ela apareceu. Né? Ela foi constituída porque entrou um novo comissionário de polícia. Por quê? Porque o comissionário de polícia antigo, ele tinha entrado em muita treta. Ele tinha feito muita... Ele foi... O James Burke, que era o comissionário de polícia que assumiu em 2012 e 2015, ele foi muito irresponsável lá no distrito. Ele, não só com esse caso do Hugo Beach, mas o comportamento dele foi muito criticado. A forma como ele atua como profissional, e depois assumiu outros comissionários e se montou uma força-tarefa mais forte, tanto que assumiu que o comissionário de polícia antigo, ele tinha entrado em muita treta, ele tinha feito muita... Ele foi o James Burke, que era o comissionário de polícia que assumiu em 2012 e 2015, ele foi muito irresponsável lá no distrito. Ele, não só com esse caso do Hugo Beach, mas o comportamento dele foi muito criticado. A forma como ele atua como profissional e que focou porque a única informação que eles tinham concreta era desses de evidência lá, era do fazer um polígono, né, das ligações desse telefone descartável, porque era o que eles tinham. Eles só tinham ligações que faziam que o FBI tinha rastreado na época, que era essa informação mais crucial que eles tinham, das ligações que vinham de celular das vítimas com o do possível cliente. Então eles não tinham muito mais que isso. E essas, pela investigação, essas ligações que formavam um polígono, elas se concentravam nessa região de Massapequa e pingavam essa ligação desse cliente com essas vítimas em Manhattan, numa região lá de Midtown Manhattan. Então, os investigadores, eles tinham consciência que era uma pessoa entre milhares de outras que morava em Massapequa e trabalhava em Manhattan. Só que não existia uma pessoa só, existiam milhares e milhares de residentes. Então é encontrar uma agulha num palheiro. Como vai encontrar um serial killer assim?
é muita gente para investigar, não tem como. A princípio não tem como. Então eles conseguiram fazer, focar através, né, algum avanço tecnológico em poucas pessoas ali. Em março de 2022 aconteceu um grande break no caso, né? Uma abertura muito importante que quando um investigador acabou descobrindo, né, essa descrição pela testemunha lá da Amber, desse carro Chevrolet Avalanche. Então, quando ele pegou essa informação da descrição desse carro, ele conseguiu acessar um banco de dados no qual ele pôde ver, atrelar o nome de quem era um dono de um Chevrolet Avalanche daquele período lá de 2010. E chegou o nome do Rex Heuermann. E ele tinha esse carro naquela época. E aí aquilo chamou a atenção dos investigadores. E eles foram atrás de quem era esse homem, né? Então, se ele se encaixava no perfil, e calhou que ele se encaixava. Porque ele se encaixava fisicamente, pelo que a testemunha falou, que ele era um homem alto, grande, na faixa dos 40 e poucos anos naquela época, então ele estava vivo hoje, né? Ele tinha... Aí eles começaram, né? Como eles conseguem ter acesso através de supinas, né, na justiça, investigar a vida privada da pessoa. Então eles foram ver as propriedades que ele tinha, os cargos que ele tinha, né, quais são os e-mails, telefones, e viram que ele tinha, né, essa locomoção de ter propriedade em Massapequa dentro daquele polígono, e que ele tinha um escritório em Manhattan. Então isso já fez uma outra ponte. Então ele foi dando match nas questões de localidade, ele tinha as duas localidades, ele tinha o perfil que foi descrito pela testemunha lá quando a Amber né, quando o cliente foi lá, era aquele homem ogro, grande, corpulento, alto, ele se encaixava nisso. Ele tinha o carro, que era o carro Avalanche da Chevrolet naquela época, e eles foram ver que ele era um homem casado, que tinha 2 filhos, mas a esposa, inúmeras vezes que tinha os assassinatos pelas datas, eles foram ver onde é que estava essa esposa. Essa esposa, ela estava fora da cidade. Então isso também corrobora, né, tipo, a esposa, né, tá livre, tá leve, tá solto ali para fazer o que ele quer. Ele tem o tempo disponível, ele tem a casa só para ele, os filhos e a esposa tão longe. Então tudo foi se fechando o circo em relação a ele. E eles foram ver a parte, né, tentar descobrir o interior, vamos dizer assim, né, da personalidade dele. Eles conseguem acessar os históricos de busca. E eles viram, né, todas as procuras pornográficas dele na internet. Em questão de abuso sexual, de pornografia com jovens, com pré-adolescentes, até provavelmente crianças, de abuso, de bater mulheres que são espancadas durante o sexo, aquele sexo de tortura, de kink, BMDSM, aquelas coisas lá loucas de chicotada e de colocar a mulher em jaula e bater, espancar, tudo isso, ele procurava isso, ele consumia esse tipo de pornografia, e tudo isso fez, né, montar o perfil dele, e isso começou a se encaixar perfeitamente pros caras. Tudo tava fechando, mas eles ainda precisavam o quê? Da parte genética, porque é um fator crucial. Porque tudo isso é circunstancial. É circunstancial que a esposa estava fora no dia dos crimes. É circunstancial o perfil físico dele. É circunstancial que ele tinha um carro naquela época. É circunstancial, né, que ele tinha um escritório que ele trabalhava, mas outras milhares de pessoas também trabalhavam em Manhattan. O procurador, né, que uma tradução livre é procurador do distrito lá onde aconteceu os crimes, que ele assumiu em 2022, ele disse que essa informação do Chevrolet Avalanche já existia há mais de 10 anos. Mas ele não explica o porquê que isso não foi atrelado anteriormente. Ele não explica porquê que os investigadores não correram atrás disso na época ou anos atrás. Ele não conseguiu dar uma explicação clara pra isso, o que deixou muita gente frustrada, porque, porra, quase uma década depois, só agora que tu, né, vai atrelar o nome do Rex Heuermann com... Por que não fizeram antes? Não soube explicar.
Teve uma crítica porque investigadores que trabalharam no caso disseram, não sei se é para limpar a própria barra, né, para dizer que não dormiram no ponto, que eles não tinham essa pista na época, que talvez essa pista apareceu em algum lugar, estava escondida porque deve ser muita papelada, deve ser muita informação, não conseguiram encontrar, não sabiam onde é que estava, então teve investigador que veio a público dizendo que trabalhou na época em 2011, 2012, quando estava bem, né, bem fresquinho ali a investigação, que não sabiam disso desse Chevrolet Avalanche. E que o nome do Rex Heuermann nunca tinha aparecido anteriormente nas pesquisas e não era considerado suspeito até 2022. Olha que loucura, ele passou mais de 10 anos, o nome dele nem foi mencionado em nada. O que acontece? Eles precisavam da genética dele. Então, nos Estados Unidos, eles podem ir atrás do teu lixo, né? Então, eles podem correr, eles vão ter algo da genética. Porque eles tinham, na época que aconteceu o crime, 5 fios de cabelo que tinham no corpo da vítima, no corpo das vítimas, ou que estava naquele tecido de estopa que elas estavam camufladas. Então, o que acontece? Eles, na época, o forense da época não conseguiu fazer uma... por causa da tecnologia, não conseguiram extrair um DNA suficiente para fazer um relatório e para descobrir quem era a pessoa. Então isso foi um grande... que empatou ali o andamento da investigação. Por isso que quando tu vai ver esses documentários, esses casos, quanto mais tecnologia, quanto mais o tempo avança, melhor, porque eles conseguem fazer milagres e daqui a 5, 10 anos vai estar muito melhor do que é hoje. Então, sempre tem avanço nessa área de DNA e de pesquisa. Então, uma década atrás, não conseguiram extrair o DNA suficiente para poder, né, identificar, mas eles guardaram os fios de cabelo. Então, eles precisavam pegar o DNA do Rex para ver se aqueles fios de cabelo eram dele, eram de outra pessoa, para poder, né, terminar isso de uma vez. Eles foram até a casa lá dele e conseguiram retirar, no ano passado, em julho do ano passado, garrafas, né, de bebida alcoólica do lixo da casa dele. E nisso conseguiram ver que alguns ali, pelo DNA descoberto, umas eram do fio de cabelo, os fios de cabelo, alguns eram da esposa dele, não eram do Rex, mas eles ainda precisavam, porque ele é transferível, né? Se tu tá com uma pessoa, tu tá com ela dormindo, tu tá abraçando e aquele fio cai na tua roupa e tu vai pra um lugar e tu larga, né, dependendo se alguém encosta, tu transfere de uma pessoa para outra. Então, tu transfere da tua casa pro trabalho e tu nem percebe, porque aquilo ali cai, né? Isso é compreensível. Então, é da esposa ali, por meio de, né, é transmissível o DNA dela. Mas eles precisavam do DNA dele para dar uma comprovada. E eles foram atrás porque tem relatos que ele queimava, né, o vizinho dele foi na televisão americana e disse que ele achava o cara muito estranho, muito suspeito e que ele cavava coisas 2, 3 da manhã ao longo dos anos. Ele cavava, era 2, 3 da manhã, ele tava no jardim cavando e fazendo barulho e ele queimava o lixo dele seguidamente. Então isso corrobora o que a investigação fala, que demorou até alguns meses para eles conseguirem extrair o DNA dele, porque do lixo da casa dele, provavelmente, o que era dele, ele separava e queimava. Então, por isso que os investigadores tiveram que estar vigiando ele no escritório dele. E quando ele estava lá no escritório dele, ele comeu uma pizza e ele descartou aquela caixa de pizza. E dentro daquela caixa de pizza tinha a crosta, né? Que ele não tinha comido. E ali tinha saliva, tinha baba. E nisso, eles conseguiram recuperar essa caixa, fizeram o exame de DNA, isso foi esse ano. E eles constataram que pelo menos em um dos cabelos, um dos fios, eram compatível com o dele. Com todas essas informações, né, que eles tinham, né, para poder fazer as ligações dessas 3 vítimas, eles conseguiram cercar e o procurador do distrito ali
Ele recebeu esse relatório agora em junho desse ano, com todas as informações, e ele disse que, né, não tem mais tempo a perder porque ele estava, segundo a investigação que estavam monitorando a vida dele, ele estava em contato com prostitutas, né? Ele estava em contato com mulheres de massagem desses lugares. Então era mais um crime, poderia estar acontecendo a qualquer momento e eles tinham que abordar o cara agora. Então eles conseguiram, em julho desse ano, fazer esse approach nele com os investigadores e prenderam ele, acusando ele. Ele estava saindo do escritório dele e ele foi, né, decretado a prisão preventiva dele por ter assassinado pelo menos 3 mulheres, a Melissa, a Amber e a Megan, entre 2009 e 2010 ali. Mas a Maureen, que ele é o suspeito número 1, talvez, de ter matado também ela. Bom, esse Rex Heuermann, ele é muito creepy. Ele, agora, as investigações dias atrás estavam na casa dele, lá em Long Island, os policiais escavando o terreno dele, porque existem relatos de ele ter um quarto à prova de som, mas isso foi negado pelas investigações. O que ele tem é tipo um cofre, um vault, né, um cofre de cimento. Então eles não vão liberar todas as informações, mas eles estão atrás de qualquer evidência que tenha na casa, obviamente, né? Porque normalmente esse serial killer gosta de guardar troféus das vítimas, né? Qualquer DNA que possa ter das vítimas para corroborar o caso. E eles estão investigando porque ele tem outras residências na Carolina do Sul e em Las Vegas, o que chama muita atenção, né? Porque e Atlantic City, né? Que também tem, ele passou por lá e tem casos que podem, de mulheres que desapareceram também. Ou seja, é um caso que ainda pode dar muito mais vítimas, podem ocorrer. Encontros com prostitutas já estão na mídia, que tiveram encontro com eles, mas não acabaram não morrendo, porque elas souberam ali dar uma desviada. Mas todas alegam que é creepy, que ele é estranho, que ele é muito quieto. Os vizinhos alegam que ele era um cara muito antissocial, que não interagia com ninguém, que não falava muito com os vizinhos das casas onde ele tinha. E ele era uma pessoa muito reservada para si. A esposa dele pediu divórcio. No início ali eu falei que eles eram casados, mas a esposa dele pediu divórcio quando estourou a bomba agora, que ele é um serial killer. Porque ela, né, imagina, tá ali com o teu marido dormindo e ele tá lá matando as pessoas. E outra coisa, aquela que eu te falei da Shannon Gilbert, ela não tem nada a ver com o caso, segundo as investigações, porque aparentemente o corpo dela foi encontrado em 2011, quando tudo começou por causa da Shannon, né? Que foram atrás da Shannon e encontraram o corpo das outras. Mas a Shannon não tem nada a ver com esse caso, parece que a morte dela foi acidental e não tem relação com o Rex, aparentemente. Ele vai aparecer em corte 1º de agosto, é o que está marcado, e todo mundo vai estar querendo ver como está se comportando. Segundo que eu vi relatos lá onde ele está preso, ele está bem quieto, está bem sereno, está bem estoico, né? Que é o que falam, que é quando a pessoa ela não expressa vida, não expressa incomodação, ele tá na boa dele, bem como um psicopata frio e calculista ele deve ser. Então, beleza, espero que... Esse foi meu primeiro caso comentado, então até a próxima, beleza? Até!